Hoje, a gente vai mergulhar numa das ideias mais instigantes da filosofia política. Um experimento mental que nos desafia a imaginar como seria construir uma sociedade que fosse realmente justa. Então, vamos lá. Imagina só, ter a chance de criar do zero as regras para uma sociedade inteirinha. Só que tem um porém. Na hora de criar essas regras, não se sabe qual vai ser o nosso lugar nessa sociedade. Não dá para saber se vamos nascer com dinheiro ou sem, com saúde de ferro ou não, fazendo parte de uma maioria ou de uma minoria. Essa é a grande provocação por trás de uma ideia conhecida como o véu da ignorância. Quem propôs isso foi um filósofo, o John Rawls. E é exatamente isso, um experimento mental. A sacada é que, quando a gente tira da frente todos os nossos interesses pessoais, é possível chegar a princípios de justiça que sejam imparciais de verdade e justos para todo mundo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? E mais importante, como é que uma ideia assim ajuda a gente a escapar dos nossos próprios preconceitos para conseguir imaginar um mundo mais justo? Olha, o problema central que o Rawls queria resolver era este aqui. Em qualquer sociedade, é muito comum que as regras acabem favorecendo quem já está no poder. Então, como garantir que as leis sejam justas para todos e não só para os grupos que já têm privilégios? O Rawls imaginou esse processo em 3 passos bem simples. Primeiro, é como se um grupo de pessoas se reunisse num ponto de partida neutro, que ele chamou de posição original. Depois, todo mundo se coloca por trás desse tal véu da ignorância, que basicamente apaga qualquer informação sobre quem elas são. E só a partir daí, desse estado de ignorância, é que elas precisam entrar em acordo sobre os princípios que vão governar a nova sociedade. E o ponto-chave aqui é o tamanho dessa ignorância. Não se saberia a própria classe social, a etnia, o gênero, nem a saúde, a inteligência ou a sorte que se teria na vida. Sem saber nada disso, as pessoas seriam forçadas a escolher regras que protegessem a todos, já que no fim das contas, qualquer um poderia acabar em qualquer posição. E essa frase, olha, ela resume a essência da coisa toda. Para a gente alcançar uma imparcialidade de verdade, o primeiro passo seria esquecer a nossa própria identidade e os nossos interesses particulares. Certo. E aí, o que se escolheria por trás desse véu? O Rawls defende que, se todo mundo agisse de forma racional para se proteger do pior cenário possível, todos chegariam a 2 princípios de justiça fundamentais. Pois é, partindo desse lugar totalmente imparcial, Rawls acreditava que 2 princípios básicos surgiriam, quase que inevitavelmente, como a base para uma nova sociedade justa. Bora ver quais são? Vamos dar uma olhada neles. O primeiro é o princípio da liberdade. Ele garante que todo mundo tem as mesmas liberdades básicas, como liberdade de expressão, de ir e vir, etc. Afinal, ninguém ia querer arriscar ser oprimido, né? O segundo, que é talvez o mais radical, é o princípio da diferença. Ele diz que desigualdades de renda e riqueza só são justas se, no fim das contas, elas beneficiarem quem está em pior situação na sociedade. Por exemplo, um salário bem alto para médicos poderia ser considerado justo se isso significasse um sistema de saúde melhor para todo mundo, inclusive para os mais pobres. A grande questão aqui é encontrar esse equilíbrio entre liberdade e justiça social. Ok, a ideia é poderosa, sem dúvida. Mas será que ela é realista? O véu da ignorância já foi muito elogiado, mas também recebeu bastante crítica. E aqui a gente vê que o debate é bom. De um lado, é uma ferramenta incrível porque obriga a gente a pensar com empatia e a questionar se as políticas de hoje são justas para todo mundo. É uma lente para a gente avaliar as leis de um ponto de vista realmente imparcial. Já do outro lado, tem quem critique dizendo que é tudo muito abstrato, que as pessoas de verdade não são tão racionais assim e que algumas talvez até preferissem arriscar numa sociedade bem desigual na esperança de acabar no topo. Vamos trazer isso para a prática. Vamos pensar num debate atual como uma reforma no sistema de saúde ou uma nova lei de impostos. Se essa política fosse analisada por alguém que não tem a menor ideia se vai ser rico ou pobre, saudável ou doente, será que ela ainda pareceria justa? Essa pergunta nos força a olhar para as leis não pelo que elas fazem por um grupo específico, mas pelo que elas fazem pela sociedade como um todo. No fim das contas, talvez o grande valor do véu da ignorância não seja nem ser um plano prático para ser seguido à risca, mas sim um exercício para a nossa mente. É como uma ferramenta para a gente desenvolver o que dá para chamar de empatia radical. É um desafio para a gente sair da nossa bolha e tentar imaginar como o mundo é visto de outra perspectiva, principalmente da perspectiva de quem tem menos vantagens.
A ideia é construir uma sociedade que se preocupe em proteger seus membros mais vulneráveis. E com isso a gente volta para nossa pergunta lá no começo. Se fosse preciso projetar o mundo sem saber qual seria o nosso lugar nele, o que seria prioridade? Justiça? Liberdade? Igualdade? Ou talvez uma mistura de tudo isso? Não tem resposta fácil para isso, né? Mas é uma pergunta que com certeza vale a pena se fazer. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.